Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando e hoje nós temos a aula 4 que fala sobre o Teorema de Pitágoras. Falando rapidamente sobre Pitágoras, ele nasceu em Samos, na Grécia, por volta aí de 272 a.C. e ele viajou o mundo, o Egito e outras cidades da Grécia inclusive, né? E nessas viagens foi que ele desenvolveu todo o seu intelecto, sendo aí notado então pelas áreas de matemática, filosofia, astronomia, física e inclusive música. O Pitágoras ele tinha várias ideias, mas ele tinha uma frase bastante famosa que ele falava que tudo é número. Então tudo que ele via, ele associava a um número. Inclusive eu coloquei aqui umas imagens de uns sólidos que ele começou a trabalhar, e esses sólidos ele associava inclusive a elementos da natureza. Então fogo, água, vento. E aqui embaixo eu tenho uma imagem do monocorde, que é o primeiro instrumento que ele montou para estudar a música. Então, através das proporções aqui que essa peça ficava com relação à corda que estava esticada aqui, ele acabava possuindo diferentes tons de notas musicais. E depois de um tempo ele fundou a escola pitagórica, que tinha esse objetivo de discernir toda essa ciência que ele estudava. Mas o objeto de estudo desse capítulo é o Teorema de Pitágoras. Então, para a gente falar do Teorema de Pitágoras, primeiro a gente tem que entender que ele só vale para o triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que possui um ângulo reto de 90 graus. E aqui, então, eu coloquei esse triângulo retângulo com lados A, B e C. E no triângulo retângulo, esses lados possuem nomes. Então, o primeiro lado que a gente vai dar nome é a hipotenusa. Essa hipotenusa é sempre o maior lado desse triângulo retângulo, ou também você pode identificar como sendo o lado oposto ao ângulo 90 graus. Os demais lados a gente vai chamar de catetos. São os lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus. E o que o Teorema de Pitágoras diz é que a medida da hipotenusa ao quadrado equivale à medida dos catetos ao quadrado somados. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. A época em que Pitágoras vivia, ele tinha uma interpretação muito mais geométrica do que numérica desse teorema. Então, aqui nesse momento, eu vou tentar dar uma noção do que seria o Teorema de Pitágoras para ele naquela época. A ideia é de que a área desse quadrado que está sobre a hipotenusa é equivalente à área desses outros dois quadrados que estão sobre os outros dois catetos. Então, essa área é igual à soma dessa área mais essa área. E como a gente sabe, a área de um quadrado é a medida do lado ao quadrado. Então, portanto, equivale a A ao quadrado seria igual a C ao quadrado mais o B ao quadrado. Como é que ele pensou isso? Primeiramente, ele dividiu um quadrado... Primeiramente, ele dividiu um desses quadrados ao meio, traçando a diagonal. Então, aqui nós vamos traçar duas retas paralelas sobre os lados desses quadrados e perceber que quando eu puxo o vértice desse triângulo do ponto A para o ponto B, eu obtenho um novo triângulo, porém, a grande característica desse novo triângulo é que ele possui a mesma área que esse triângulo anterior. Como é que eu sei disso? A área de um triângulo a gente calcula pela base vezes a altura dividido por 2. Ora, perceba que nesses dois triângulos, a base deles é esse lado quadrado e que permaneceu a mesma. E a altura equivale à distância entre as duas retas paralelas. E perceba que em ambos os triângulos, eles continuaram com a mesma altura. Portanto, temos que a base vezes a altura dividido por 2 desse triângulo é exatamente igual nesse outro triângulo formado. Então, vamos descartar aquele triângulo dentro do quadrado, ficar só com esse novo triângulo formado. E perceber que esse triângulo formado, se eu girar em torno do vértice C, ele vai se encaixar exatamente nesse novo triângulo, porque ele tem o mesmo lado sobre o quadrado menor e ele tem o mesmo lado sobre o quadrado maior. Então, é exatamente o mesmo triângulo, ou seja, eles têm exatamente a mesma área. E, novamente, tomando a ideia das retas paralelas, só que agora uma das retas paralelas é uma reta que passa por esse vértice A, eu posso desenhar um novo triângulo que vai possuir a mesma área que aquele triângulo anterior, apenas deslocando o vértice do vértice A para esse vértice novo D. E dessa maneira eu acabei de mostrar que o triângulo inicial que eu tinha considerado tem a mesma área que esse triângulo final aqui, que é a metade desse retângulo. De maneira análoga, a gente pode pensar que a área desse triângulo, que é a metade do quadrado,
vai se encaixar nessa área desse triângulo que é a metade desse retângulo. Então, a gente poderia estender esse pensamento para o outro lado da figura, provando que a área desse triângulo azul é a mesma que a área desse triângulo azul e que a área desse triângulo laranja é a mesma área que desse triângulo laranja. Dessa maneira, eu acabei de mostrar que a área do quadrado maior equivale à área do quadrado médio mais a área do quadrado menor. Ou seja, o a ao quadrado equivale ao b ao quadrado mais o c ao quadrado. O teorema de Pitágoras é um teorema que mais tem demonstrações dentro da matemática. E aqui eu coloquei só algumas que são mais visuais e mais fáceis de entender. Não que você precise decorar essas demonstrações, é só para você visualizar que tem várias maneiras de você provar que esse teorema é verdade. Uma delas a gente acabou de ver, mas outra maneira é você simplesmente fazer essa configuração de peças, de recorte de um desses quadrados, e você rearranjar essas peças. Então, nessa figura, você percebe que no quadrado médio, se você fizer esse corte passando pelo ponto médio e rearranjar as peças aqui em cima, você consegue ver que esse quadrado médio, repartido em pedaços, cabe junto com um quadrado pequeno. Portanto, a área do quadrado maior equivale à área do quadrado médio mais a área do quadrado pequeno. E nesse caso, ele jogou a hipotenusa como c. Então, aqui a gente tem que reescrever o teorema de Pitágoras para c ao quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Outra maneira bem interessante, bem famosa de você provar o teorema de Pitágoras é você montar esse quadrado de lado a mais b, onde na configuração da esquerda você tem aí os quadrados a e b, os dois quadrados, o menor e o médio, e do lado deles você vai ter dois retângulos, mas você vai repartir eles no meio, formando aí 4 triângulos retângulos de lados A, B, hipotenusa C. Então, novamente, a ideia é você rearranjar essas peças, reconfigurar a figura, de maneira que esses triângulos retângulos fiquem aí nas bordas. E se você fizer isso, remontar um quadrado de lado A mais B, você percebe que no meio você vai ter um quadrado de lado C. Ou seja, a área desse quadrado de lado C equivale à área dos quadrados de lado A e B que foram retirados da primeira figura. E aqui tem mais uma forma de demonstrar, também através da realocação de peças. E essa aqui eu vou deixar para que você tente. Na verdade, eu já estou dando a solução aqui, mas lá na página 4 da sua apostila, você vai ver que tem essa atividade para você realizar. E ele pede para que você faça isso utilizando o material de apoio da apostila. Então, eu vou deixar essa imagem aqui para que você possa tentar fazer a sua atividade, e aqui está a resolução dela. E eu não posso deixar de terminar de falar do teorema de Pitágoras sem falar do triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo pitagórico mais famoso, porque é o menor triângulo pitagórico que a gente consegue formar com as medidas dos lados inteiros. Então você percebe que o triângulo 3, 4, 5 é um triângulo pitagórico porque a hipotenusa 5 ao quadrado equivale de fato ao 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Agora eu vou lançar um exercício para você. Vou pedir que você determine o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo, sabendo que os seus catetos valem 5 e 12. Vou deixar um momentinho para você pausar o vídeo, resolver o exercício e logo mais eu trago a resolução. E aí, você conseguiu? A ideia aqui é você pensar num triângulo retângulo e que a hipotenusa, ou seja, o maior lado, você não conhece, então eu vou jogar aqui como valor o A. E depois os outros dois catetos são 5 e 12, e aí tanto faz qual que você joga como 5 e 12, porque na conta não vai fazer muita diferença. Lembrando então a nossa fórmula do teorema de Pitágoras, nesse caso a hipotenusa é A, né? Então vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui, no caso, eu estou dizendo que o B equivale a 5 e o C equivale a 12. Então fica que A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 e 12 ao quadrado é 144. Somando os dois dá 169. Então eu pergunto para você qual é o número que é ao quadrado dá 169. A gente pode descobrir isso fazendo a raiz de 169, portanto A igual a 13. Perceba que esse é um outro triângulo pitagórico. A gente chama de triângulo pitagórico o triângulo cujas medidas dos lados são números inteiros. Então aqui temos um outro exemplo, o triângulo 5, 12, 13. Mais um exercício para você tentar. Agora eu peço que você determine o valor de um dos catetos do triângulo retângulo, sabendo que o outro cateto vale 8 e a hipotenusa agora vale 12.
Novamente vou dar um tempinho para que você pause o vídeo e tente resolver, e logo mais eu trago a resposta. Vamos lá então? Eu montei novamente a figura do triângulo retângulo, agora perceba que o 12 está no lugar da hipotenusa, um cateto aqui é 8, e o outro cateto eu não conheço, e nesse caso eu joguei o valor de x. Lembrando a nossa fórmula do Teorema de Pitágoras, é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mais importante que você decorar as letras é você decorar o sentido dela. Então, é hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Por que eu digo isso? Porque na hora de você substituir, você vai perceber que a hipotenusa aqui no caso é 12, um outro cateto aqui é 8, e um cateto que a gente não conhece é x. Então, esse c aqui ele vai se transformar em x. 12 ao quadrado é igual a 144 e 8 ao quadrado é igual a 64. Temos que isolar o x ao quadrado, então eu vou passar esse 64 para o outro lado da igualdade, subtraindo o 144. Temos então que x ao quadrado é igual a 144 menos 64, portanto x ao quadrado é igual a 80, ou seja, x é igual a raiz de 80. E aí a gente já aprendeu em aulas passadas como simplificar essa raiz de 80. Eu fatoro esse 80, no caso eu posso escrever 80 como 16 vezes 5, e então eu consigo tirar essa raiz de 16. Portanto, o x vai ser 4 raiz de 5. Que joia, né? Então é isso, pessoal. Partiu exercitar. Vamos fazer a leitura lá do capítulo. E eu peço para que você resolva então todos os exercícios do 1 ao 12, aí, das páginas 6, 7, 8, 9 e 10, que tem muito exercício interessante nessa apostila 2. Anote as suas dúvidas para que a gente possa saná-las na próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!